Muito legal, beleza? Então vamos lá, antes de começar, antes de fazer qualquer coisa, tem alguns recadinhos aqui para vocês que estão me assistindo. Eu comecei um projeto muito bacana para quem já acompanha o meu trabalho e tem muito problema para desenvolver o inglês, tem aquele inglês bloqueado, não consegue desenvolver a fala de jeito nenhum. Então, o que eu estou fazendo? Eu abri vagas para o meu curso Sua Força no Inglês. E aí sim, com esse curso, é um curso gravado, com um valor super acessível. E, na verdade, o preço é acessível e o valor é imensurável. Principalmente para você que tem o sonho de falar inglês e fica lá se remoendo, sofrendo demais. Se você estiver aqui me assistindo pelo YouTube, me fala como é que tá o som, como é que tá a imagem, tá funcionando, vocês estão conseguindo me ver, me dá um joinha, me dá um feedback aqui, pra gente começar logo essa festa maravilhosa, que hoje o tema é polêmico, né? Como aprender inglês sem ter tempo livre, que eu acho que é uma das reclamações, uma das queixas que eu mais ouço, as pessoas falando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para estudar se eu não tenho tempo, tá difícil, como é que é esse negócio? Hoje a gente vai falar sério sobre isso daí, para ver se a gente acha aí alguma solução. Na verdade, ao final dessa aula eu tenho certeza que o jeito que você enxerga, o tempo que você gasta para fazer as atividades diárias vai mudar. Então fica ligado que hoje tem muita coisa legal. Bom, vamos lá, vocês estão conseguindo me ouvir bem aqui pelo YouTube? Tá bacana? Deixa eu trocar aqui. Oi. Legal, legal. Bom, vamos lá. Deixa eu trocar agora, vamos começar a falar, vamos direto ao ponto. Quero conversar um pouquinho sobre o nosso conceito, né, de hoje. Por que eu resolvi trazer esse tema, né? Aliás, tema polêmico. Por que eu resolvi trazer essa questão? O como aprender inglês sem ter tempo livre. Da onde que surgiu a ideia de falar sobre isso? Bom, primeiro, como é que você vai aprender uma coisa sem tempo nenhum para se dedicar a ela? Você consegue imaginar alguma habilidade que você adquiriu sem gastar nenhum tempinho? Assim, se acordou, pumba, eu sei. Isso daí eu acho que não acontece. E não é com o inglês que vai acontecer. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu posso entender melhor o tempo que eu gasto nas minhas atividades cotidianas e entender como é que eu faço para encaixar o inglês no meio disso tudo, né? A primeira coisa que tem que estar ali na ponta da língua para a gente entender essa... Deixa eu trocar aqui. Opa, peraí. Agora vai. Eu acredito que a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente agora é que o tempo é um recurso finito, ok? O tempo vai acabar. Você está morrendo, eu estou morrendo, todo mundo que você conhece está morrendo a cada dia, ok? Então, tempo é um recurso finito. Porém, existe uma contradição. Você pode escolher qualquer tarefa. Quanto mais tempo você tem para executar uma tarefa, mais tempo essa tarefa vai levar para ser realizada. Tem essa máxima aqui muito legal. Quanto mais tempo você tem para realizar uma tarefa, mais tempo a tarefa levará para ser feita. Para vocês entenderem que isso não é um exagero, para pensar agora, quando foi a última vez que você conseguiu entregar uma tarefa da escola, um trabalho da faculdade, um relatório no seu emprego ou qualquer outra coisa antes do prazo. E isso mesmo quando você recebe um prazo de meses de antecedência. Se a tarefa que para ser feita te deram 6 meses, adivinha quanto tempo você vai levar para executar essa tarefa? 6 meses. Se te derem 2 semanas, adivinha quanto tempo você vai levar para terminar? Provavelmente 2 semanas. Então, esse jeito que a gente lida com o tempo no nosso cotidiano, ele é muito, mas muito ruim. Nossa, ele é péssimo. E o porquê que ele é tão ruim?
Porque ele faz com que a gente fique muito mal acostumado. A gente sempre acha que dá para fazer tudo lá na última hora e você nem usa melhor o tempo que você tem por não estar se dedicando a essas tarefas e também nem vai lá e faz o que tem que ser feito. A gente entra num ciclo viciante de procrastinação. Você nem faz o que tem que ser feito e nem curte o tempo que você está ganhando enrolando, né? É muito interessante que tem algumas pessoas que dizem, e eu acho isso muito bom, que o sucesso se mede pela quantidade de tempo ocioso que você consegue se dar. Não é pelo dinheiro, não. É quanto tempo você pode se dar ao luxo de fazer nada. Porque significa que provavelmente a maior parte das coisas você já conseguiu realizar. Então, quanto mais tempo você se organiza e se dá de ociosidade, significa que você está sendo mais eficiente, você está conseguindo priorizar melhor as coisas que têm que ser feitas, você não está se martirizando por não estar sendo produtivo a todo momento. Em resumo, tem um equilíbrio que tem que ser feito ali. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, antes da gente começar a falar do inglês e o tempo livre, é uma outra questão, essa daqui. Essa é a versão de Sêneca que diz que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Bonito isso, né? Lendo aqui é filosófico. Eu prefiro a versão do do gato da Alice, do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso tudo que eu estou falando vai impactar diretamente naquela pergunta que a gente fez lá no começo. Como é que eu vou aprender se eu não tenho tempo livre? Calma. Um dos maiores problemas que a grande parte do pessoal que vem até mim para aprender inglês tem é que primeiro que eles não sabem o porquê que eles querem inglês. E depois que eles aceitam, olha, eu quero inglês para trabalho. Legal. O quão importante é isso para você? Como assim? Aí bugou. Aí ninguém consegue responder. Se isso é o seu objetivo, eu quero saber o quão importante, o quão relevante é esse objetivo em relação a todas as coisas, o resto das coisas que você tem no seu cotidiano. Porque, vamos combinar, tem um monte. Aqui, a gente chega no grande problema. O inglês, ele deve estar conectado com as suas prioridades. Mas se você não sabe quais são as suas prioridades e qual é o lugar que o inglês ocupa junto com as suas prioridades, você tem um problema gigantesco. Por quê? Porque não tem como você aprender inglês. Ele não tem tempo na sua agenda. Você nunca vai ter tempo para o inglês porque ele não está conectado com a sua pirâmide de prioridades. E aí você vai ficar andando em ciclos ali, que nem barata tonta durante muito tempo. Vai entrar em um ciclo vicioso de começo um curso, paro o curso. Começo com o professor, paro com o professor. Compro um aplicativo, largo o aplicativo. Porque nada se encaixa dentro do seu cotidiano. É como se você tivesse que criar uma dimensão paralela onde existe o inglês aqui dentro, em detrimento da realidade concreta, aonde realmente as coisas estão acontecendo. E aí você tem um grande problema, porque você fica andando em círculos e não consegue resolver o cerne da questão, que é qual é o papel do inglês dentro das prioridades que eu estabeleci para a minha vida. E só o fato de eu trazer essa palavra prioridade já traz um outro problema gigantesco, porque geralmente a gente não sabe quais são as nossas prioridades. E quando eu falo prioridade, eu não estou falando nada muito filosófico, não. Eu estou falando de alguma coisa que ela é bastante palpável. Eu estou falando de alguma coisa que você consegue mensurar. Por exemplo, olha, a minha prioridade é família, trabalho e construir um patrimônio. Ponto. O seu inglês tem obrigatoriamente que estar conectado com essas coisas. Ou com a sua família, ou com o seu trabalho, ou com a construção do seu patrimônio. Por quê? Aí a gente começa a entender como é que eu vou aprender inglês se eu não tenho tempo.
Porque você não vai precisar criar uma realidade paralela para parar o seu dia para estudar o inglês. Você vai passar a viver o inglês dentro das suas prioridades diárias. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. Na sequência, deixa eu trocar aqui para vocês. A gente vai entender isso aqui. E o plano B. Por que eu trouxe Hoje eu trouxe várias citações filosóficas, algumas delas eu não vou lembrar os autores, mas eu garanto para vocês que eu não tirei nenhuma delas da minha cabeça. O que acontece? Dentro dessa busca pela prioridade, qual é o papel do inglês no meu cotidiano? Tá, achei o papel do inglês no meu cotidiano, coloquei ele nas prioridades da minha vida, já coloquei tudo lá, agora eu vou tentar organizar no organograma. Querido, não vai funcionar muito bem assim se você já não é uma pessoa regrada. Porque a única coisa previsível é que o imprevisível uma hora vai dar as caras. E aí o que acontece? Eu cansei de ver pessoas que vão bem até aqui, olha, achei meu objetivo, conectei com as prioridades da minha vida desse momento que eu estou vivendo, só que daí acontece um imprevisto. Não importa, mudei de emprego, troquei de casa, minha mulher engravidou, fiquei doente, vou ter que viajar, meu carro quebrou, o hamster está correndo de bicicleta pela rua, não sei. Tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, o papagaio na fisioterapia, não sei. O problema é que esses imprevistos que vão acontecer, eles acabam tendo um peso que desestabiliza a pessoa. E aí, aquele inglês que ela tinha conseguido alocar de uma certa forma no cotidiano dela, já cai por terra. Eu vou dar um exemplo com uma coisa um pouquinho mais fácil da gente entender. Vocês já pararam para pensar por que as academias elas têm planos que você paga, sei lá, R$100 e pode ir todos os dias da semana, durante todo o período de funcionamento, de manhã até a noite? Se todo mundo realmente fosse usufruir daquilo pelo que pagou, ou seja, eu vou treinar todos os dias em todos os horários, cara, não ia ter espaço na academia. Você já imaginou centenas de pessoas, todo mundo indo lá, todo dia, 5 vezes por dia, tal? Não ia ter espaço. Por que as academias fazem isso? Porque existe uma porcentagem gigantesca de pessoas que compram um produto na euforia. Agora eu vou melhorar. Poxa, comprei lá, tal, tô bem. Depois vem a vida, bate assim na porta e fala, então, queridão, sei que você está treinando, você está indo muito bem, só que você tem que entregar um trabalho. Aí o cara já, poxa, não vai no primeiro dia, já começa Aí acontece alguma coisa, puxa, já não vou também. E isso vai criando um ciclo que o cara que no começo estava indo todo dia vai enfraquecendo. Porque à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo do porquê começaram aquela atividade. Quando eu falo de academia, é muito mais fácil de você visualizar, né? Você consegue reconhecer isso ao seu redor. As pessoas que fazem academia, ou você mesmo que já começou e parou. Com o inglês é muito pior. Por quê? Só pelo fato das pessoas comprarem um curso de inglês ou assinarem 5 aplicativos diferentes, elas têm a sensação de que aquilo ela já está convivendo com o inglês, então ela vai aprender. E isso é uma falácia, isso não conta, ok? O que você tem que fazer nesse momento é um pouquinho diferente. Nesse momento, você tem que dar um jeito de repensar toda a estrutura. Por quê? Voltando aqui, seu inglês deve estar conectado com as suas prioridades, ok? O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Eu tenho uma aluna que começou a fazer inglês porque a prioridade dela é trabalho e família. No caso dessa aluna, o que começou a acontecer? Estava num período de muita dedicação, aí veio o trabalho e começou a detonar. Ela já não conseguia fazer as tarefas, começou a ficar triste. Porém, eu falei para ela, respira.
Você não precisa parar o seu dia para estudar inglês. Você tem que começar a viver o inglês dentro do seu dia. E aí ela começou a perceber que bastava ela trazer o que estava acontecendo no ambiente de trabalho para dentro da sala de aula e aplicar as orientações que ela recebe na sala de aula dentro do ambiente de trabalho, que ela não ia precisar parar o dia dela para estudar inglês, porque ela já estava vivendo o inglês. Só que não parou por aí. Voltando para os imprevistos, aconteceram imprevistos, veio pandemia e agora ela não mais estava convivendo em tempo real com as pessoas, ela estava dentro de casa. E dentro de casa, criamos mais uma variável, que era a filhinha dela. E agora? Bom, lembra que a prioridade dela era trabalho e família? O que a gente fez? Criamos um plano aqui e ela começou a ensinar, ou melhor, viver o inglês também com a filha dela. Desenhos em inglês, brincadeiras em inglês, ensinar números, cores, ou seja, ela começou a viver o inglês com a família. Resultado, hoje já está se preparando para fazer a segunda viagem internacional, mesmo com todos esses empecilhos. Porque o que aconteceu? O imprevisto ele vai acontecer, não tem como, você não tem como fugir disso. E aí eu quero trazer mais algumas coisas para vocês. Durante o dia vai acontecer uma porrada de coisa. Hoje em dia eu tento fazer isso aqui que eu coloquei para vocês. Faça o importante pela manhã, porque na pior das hipóteses, se você tiver um dia de merda, no final você ainda pode falar, ufa, pelo menos eu fiz isso. Eu realizei uma determinada coisa que é importante. Não importa se você acha que o mais importante para você é tomar um bom café da manhã, é fazer um exercício físico, fazer uma oração, ou de repente dar uma boa aula. No meu caso, eu não gosto de acordar cedo, detesto, porém eu acordo, respiro fundo e começo com a minha aula de inglês. A minha energia ela sai daqui e ela pula para cá. Isso daqui, pelo menos quando eu dou essas aulas da manhã e dou boas aulas no período da manhã, aquelas aulas que você vê resultado, eu já ganho o dia. Eu já me sinto, poxa, vamos lá, o que vier agora, eu já estou no lucro. Então, se você consegue fazer aquilo que é mais importante no período da manhã, já vai te dar uma sensação muito boa, um reforço positivo para o restante do seu dia. Não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Só você consegue definir quais são as suas prioridades e como se organizar. Mas é importante que você consiga desenhar aonde o inglês ele entra dentro desse papel. Até mesmo, eu tenho um caso muito interessante de um núcleo familiar que estava se programando para se tornar bilíngue. E o que acontece? 2 vezes por semana, eles decidiram fazer cafés da manhã em inglês. Então, juntava lá a mulher, o marido e o filho, e que era bem novinho, acho que o filho tinha 2 anos, né? Para o filho era uma brincadeira. E os pais começavam a falar inglês. E não, eles não têm inglês fluente, têm um inglês de nível no máximo intermediário, que já era o bastante para eles criarem esse estímulo para a criança, para o filho deles. E isso já dava um super reforço positivo. E isso acontecia de manhã. Então, cada pessoa vai ter que escolher qual que vai ser a estratégia que vai ser utilizada. Na sequência, eu quero trazer mais algumas coisas. Galera que está me ouvindo aqui pelo YouTube, tá tudo bem aí? O som, ouvindo alto e claro, maravilha. Gostei desse daqui, eu acho que esse som é um dos melhores, hein? Aquele fone é horrível, eu não gosto dele. Ele acaba me deixando meio surdo aqui. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de hábitos e virtudes, que no final das contas é o que a gente está tentando entender como construir aqui, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E por isso a excelência não é um hábito, mas sim, não é um ato, mas sim um hábito. Ou seja, um conjunto de repetições. Quando um aluno fala para mim, teacher, vou até colocar minha carinha aqui. Teacher, quero aprender, mas eu não tenho tempo. Eu não sei se eu consigo. O que acontece? Ali eu já identifico um problema muito grave. Por quê? Consegue se você se dedicar.
quando me perguntam, o inglês é para todo mundo? É uma pergunta muito capciosa, né? O que é para todo mundo? É para todo mundo que se dedique minimamente. É para todo mundo que está a fim de fazer isso acontecer. Quando a pessoa não se dedica, não está a fim de fazer isso realmente acontecer, infelizmente o inglês ele não vai funcionar. E isso é um grande problema. Por quê? Eu já tive alunos que eram analfabetos de verdade, não sabiam realmente nem ler e nem escrever, e que tiveram sucesso no aprendizado do inglês através da transmissão oral, o que é totalmente viável, porque o inglês, até meados de 1500, era o idioma essencialmente oral, ele era transmitido verbalmente, ele não tinha uma referência escrita padronizada. Eu já tive alunos que eram deficientes visuais, 100% totalmente cegos, e que tiveram sucesso no aprendizado do idioma através de outras estratégias. Em vez de escrever, você faz audiotarefas, né? Era através do envio de mensagens, gravações de áudios. Ou seja, o problema não são as limitações que você tem, mas o quanto você está disposto a se livrar delas. Quando a pessoa fala não tenho tempo, na verdade ela deveria dizer, olha, não quero priorizar meu tempo de vida ou parte da minha existência para aprender essa coisa, para aprender essa habilidade. Não é que você não tem tempo, você está fazendo uma escolha de empregar o seu tempo em alguma outra coisa que não é o seu inglês. Quando você aceita isso, você vai perceber que sim, você tem tempo, mas é uma escolha não utilizá-lo para aprender o inglês da forma tradicional. E a palavra tradicional aqui é a palavra-chave. Porque hoje em dia eu bato muito nessa tecla. Semana passada eu fiz uma live falando sobre isso. Se você não assistiu, dá uma olhada aqui no meu canal sobre o conceito de estudar inglês. Hoje em dia você não tem que parar para estudar inglês, principalmente se você está no início do aprendizado, no início daquela curva. Você tem que se concentrar em viver o inglês. O inglês ele tem que vir de estímulos diferentes até você dentro do seu cotidiano, de forma orgânica, utilizando a tecnologia ao seu favor. E existem várias formas eficientes e super simples e acessíveis de fazer isso hoje em dia. As pessoas não fazem porque, novamente, e a gente tem que assumir isso para começar a mudar. Não quero priorizar o meu tempo para fazer isso. Às vezes a pessoa tem vontade de ter o resultado, mas não de pagar o preço pelo processo. E dentro de uma sociedade onde tudo foi feito para ser rápido, as pessoas foram treinadas para serem servidas, o processo de aprendizagem se tornou uma coisa muito passiva, né? O aluno paga e espera. Dava para montar várias máximas, né? Pago, logo aprendo. Não vai rolar. Se você veio assistir essa live pensando em qualquer coisa parecida com isso, pare agora, não vai rolar, tá? A ideia é trazer para vocês aqui reflexões que ajudem no aprendizado mais ativo e menos passivo. Você tem que ir para cima. Se você quer, vá lá, faça acontecer. Um exercício que eu quero deixar para você que está me assistindo, que eu acho que vai ser muito interessante. Primeiro, por que você quer aprender inglês? Se você não conseguir responder isso daqui, porque é a primeira coisa que você precisa responder. Principalmente nos dias de hoje, onde você é bombardeado com estímulos de todas as formas possíveis, né? Hoje em dia você vai ser bombardeado com coisas dizendo você tem que atingir o prazer a toda hora. O mundo é seu, tome aqui, tá facinho. Calma, por que você quer o inglês? Você tem um emprego em vista, você tem uma viagem, você quer, sei lá, fazer contato com pessoas de outros países sem ficar se matando. Você tem que ter isso claro. Se você não tiver isso claro, você vai gastar muito tempo andando em círculos. Entender o porquê você quer aprender inglês é o que vai te dar um reforço positivo para você continuar. Depois que você fez isso, você precisa entender qual que é o nível de prioridade que isso vai ter e conectar o inglês dentro dessa caixinha. Tem ali uma pirâmide, você fala, nossa, a prioridade da minha vida é essa, essa, essa. O inglês ele tem que estar encaixado lá. Se o inglês não estiver posicionado ali dentro,
esquece, porque aí sim você vai ficar se matando para achar aí horários para estudar, grupos, não sei o que lá. Óbvio, você precisa de orientação, porém, só orientação, sem um lugar onde você possa praticar aquilo que você recebeu durante as mentorias, você vai ficar andando em círculo, você não vai aprender inglês. Ponto final. Não importa o que digam, porque o inglês ele é uma habilidade que é construída ao longo do tempo, com absorções consistentes e periódicas de pequenas doses do idioma. Mesmo quando você vai para outro país, que todo mundo só está falando aquele idioma, se você não se concentrar, você não aprende. Você cria uma bolha e volta falando português. Não é assim tão simples. E uma luz no fim do túnel para você que me assistiu até agora, para ajudar você a conseguir desenvolver tudo isso que eu estou falando, eu criei um curso que se chama Sua Força no Inglês, onde você consegue acessar uma forma diferente para desbloquear o seu inglês. Nesse curso, você vai perceber que você não precisa se ater àqueles métodos tradicionais de ficar repetindo que nem um papagaio, ou ficar visualizando o estudo como algo estático e passivo, que você fica lá escrevendo. Ali você vai perceber uma forma onde o inglês ele faz parte do seu cotidiano e através dessa observação, através dessa metodologia, você vai conseguir desenvolver a sua comunicação muito mais rápido. Você vai perceber que você não precisa memorizar 400 mil palavras, 300 mil estruturas gramaticais. Não precisa. Esse curso ele vem para provar isso para você por A mais B. O que você precisa é de uma quantidade menor de estruturas e vocabulário e uma prática muito maior. É aquela coisa, eu preciso de 10% de informação técnica, 20% de observação do mundo e 70% de prática no cotidiano. Prática diária, tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais como praticar o inglês, dá uma olhadinha porque eu tenho outros vídeos dentro desse canal. Se você gostou do que eu falei até agora, se você está curtindo essas lives, não deixem de se inscrever porque tem muita coisa legal que vai vir aqui ainda. E se você tem alguma dúvida, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa! Se você tem alguma dúvida, não deixe de mandar aqui para mim, para que eu possa ajudar vocês a evoluir cada vez mais o seu inglês. O meu objetivo aqui é trazer para vocês cada vez mais autonomia, desbloquear o potencial de vocês e fazer com que vocês consigam atingir um nível onde você se sinta confiante com o seu inglês. Não é, eu quero ser fluente. Isso é abstrato. O que é ser fluente? O que você consegue medir é, eu quero ter um inglês eficiente, um inglês onde eu consigo resolver problemas, eu consigo me comunicar com pessoas. É para isso que eu estou aqui. Então, pensem nisso que eu falei, guarda aí esses tópicos. Gostou dessa live? Volta, passa as partes que vocês acharam que foram meio chatas, vai lá onde eu pontuo exatamente os maiores problemas que as pessoas encontram, presta atenção nas referências que eu trouxe aqui, pensa um pouco sobre isso, porque novamente, desenvolver o inglês é uma questão de prática, é uma questão de você estar conectado com o cotidiano, trazer ele para a sua vida. Ok? E se você quiser saber mais sobre esse curso Sua Força no Inglês, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você consiga clicar lá e ter todas as informações, matar todas as suas dúvidas. Beleza? Vou deixar o chat aqui aberto para vocês mandarem perguntas. Todo mundo que está me assistindo aqui, por favor, tem dúvida, manda para mim. Eu vou adorar conversar com vocês, eu vou adorar responder todas as suas dúvidas e curiosidades. Beleza? Espero que isso tenha ajudado vocês a entender como aprender inglês sem ter tempo. Na verdade, tempo todo mundo tem. O que a gente faz com ele, aí é outra questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo as lives agora um pouquinho mais curtas, que é para dar tempo de vocês darem aquela respirada e vem comigo. Se você não está inscrito ainda nesse canal, vai lá, clica nesse sininho, se inscreve, porque eu vou trazer toda quinta-feira, eu vou trazer um material diferente para vocês, ok? Sempre trazendo uma reflexão para a gente conseguir mais autonomia.
Valeu e a gente se vê na semana que vem.